Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fala pro teu irmão aí, descansa no Senhor. Glória a Deus. É difícil, irmão. No meio da tempestade, do vendaval, esta palavra ser dita para quem está de fora da tempestade parece muito simples, né? Mas quem está dentro é mais difícil de ter essa calmaria. Mas o Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele entende, mesmo a gente apressando um bocado, a gente se afobando, a gente se desesperando, Ele permanece o mesmo. Calmo, tranquilo e no controle de tudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Amém? Feliz Dia dos Namorados. Deus abençoe. Minha namorada, já me deu um presente bonito. Eita, Jesus. Aí tu fala, pastor, e o presente dela? Aí o homem fala sempre, o presente dela sou eu. Jesus, ajuda a gente. Tem um presente dela também. Que Deus abençoe a todos os casados, namorados. Embora se você tem quase 80 anos de casado, mano, que eu acho que é quase que difícil esse negócio, por conta da idade está tão reduzida hoje. Mas se você tem 20, 30, 40, 50, um ano, alguns meses, que Deus te abençoe. Alguns dias, algumas semanas, que Deus te abençoe. Seja sempre o eterno namorado da sua gata. Seja sempre o eterno namorado do seu gato, viu? Que Deus abençoe a todos. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho, segundo João escreve. O pastor leu no capítulo de número 11, eu estarei lendo no capítulo de número 14. A minha versão é KJA. Capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Assegurou-lhes Jesus. Na NTLH vai dizer, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, essa é a tua palavra, esta é a tua casa e este é o teu povo. Fala-nos segundo o teu propósito, a tua vontade e o teu querer. Como instrumento de tuas mãos e ferramenta de tua obra, que eu possa te servir, que eu possa assim ser, ó Pai, para fazer o que lhe apraz. E o teu nome seja glorificado. Se tiver ao menos uma pessoa, Senhor, que o Senhor queira falar diretamente, fale. Mas sem dúvida, Senhor, todos nós necessitamos e carecemos de ouvir a tua voz e ser direcionado pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Assente-se. O livro em que nós lemos, o texto em que nós acabamos de fazer leitura, no Evangelho de João, pastor Carlos Pedro, na leitura inicial aqui, na leitura oficial, falou acerca de Lázaro, com sua dificuldade, com sua enfermidade, a sua família bem debilitada por conta de uma crise que se instaurara na saúde de Lázaro, e ele veio a falecer. Já foi lido, já foi explicado, foi bem mencionado aqui, e o capítulo seguinte vai falar que Maria é aquela que unge a Jesus e enxuga-lhe com seus cabelos, e você conhece toda essa história. Agora o capítulo 13, o capítulo que antecede essa leitura que eu acabei de fazer, ele começa com um ensino prático de Jesus. Ele dá a continuidade nos ensinos de Jesus para com seus discípulos de uma forma muito prática. Capítulo 13 vai nos mostrar Jesus lavando os pés dos discípulos e Jesus ensinando como é que deveria ser feito. Jesus vira para os discípulos e diz: olha, se eu sou o mestre e vós bem dizeis que eu sou, e eu sou, se eu sou o Senhor que vós dizeis que eu sou, e eu sou de fato,
e eu ainda assim lavo os vossos pés, façam o mesmo. Lavem os pés uns dos outros, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele dá um exemplo. Jesus, ele não só na teoria, mas bem na prática, ele vai instruir para os discípulos de como deveria proceder. E o texto discorre ainda a história, dizendo que Jesus muito se angustia, porque já estava perto da sua hora se cumprir. O texto diz que ele angustiou-se, porque o seu tempo já estava por cumprir. E Jesus vai falar, mediante a esses ensinos, mediante a essas instruções, que era necessário fazer o que ele estava fazendo. Pedro logo vai dizer: não, mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, o Senhor é meu mestre, o Senhor não pode lavar os meus pés. Aí Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, capítulo 13, versículo de número 7. O que eu faço hoje, tu não compreendes, mas depois compreenderás. É verdade que tem situações em que estamos vivendo, que está acontecendo conosco, como no caso de Lázaro, em Marta e Maria, que eles não compreendiam o porquê estavam passando, mas depois vieram a entender. Então tem coisas na nossa vida que já passamos, que não entendíamos, mas hoje nós temos a certeza e o propósito pela qual deveríamos ter passado. Tem coisas que estamos passando agora, que nós não estamos entendendo, mas fica tranquilo, Deus tem o controle de tudo e um propósito no que estamos passando na atualidade. Jesus falando com Pedro, Pedro vai dizer, então tá, já que o Senhor tem que lavar os meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava tudo logo. Jesus vai dizer, não, calma, Pedro, vocês já estão limpos. Quem já está limpo, só é necessário lavar os pés. E Jesus vai dar a continuidade, dizendo que havia de se cumprir o que estava escrito, o que já foi dito no Antigo Testamento, em que ele deveria ser entregue e que um dos seus o deixaria, um dos seus o trairia, o entregaria. Logo, os discípulos ficam numa inquietação, sem saber o que Jesus estava dizendo. Aí Pedro fica bem confuso, bem inquieto, e ele faz sinal para aquele discípulo a quem tinha uma proximidade com Jesus, aquele que se aproximava sempre, reclinava a cabeça. Historiadores e a própria Bíblia vai dizer que João era esse. Ele faz sinal, pergunta para ele quem é. Fala. Porque tem gente que é assim, não tem coragem de perguntar e usa os outros, não é isso? Não tem coragem de tomar a iniciativa, mas aproveita de quem como é que é a palavra? De quem tem proativo, não é isso? De quem é proativo. É isso, me ajuda. Muito obrigado, meus irmãos. É bom que estejam dois, porque haverá a melhor recompensa do seu trabalho. Aí, perguntando isso, Pedro falando para que ele pergunte, logo aquele discípulo pergunta, mestre, quem é? Quem há de ser isso? Que assim sucederá. Jesus vai dizer, olha, aquele que eu molhar o pão e entregar em suas mãos, este é o que há de me trair. Logo em seguida, o texto diz que Jesus molha o bocado de pão e dá nas mãos de Judas. Judas, ao receber aquilo, a Bíblia diz que ao pegar aquele pão, ao ingerir aquele pão, logo o diabo entra na vida de Judas, atormentando, incitando para pecar, para cometer o que já estava predito. Judas, logo ao ouvir aquelas palavras, Jesus diz, o que tem de fazer, vá depressa, não demora. Logo ele se levanta e sai. O texto vai nos explicar que os discípulos não sabiam, porque Jesus falou aquilo, porque Judas se levantou e saiu. Eles ficaram a pensar, diz o texto, em que Judas havia levantado por cuidar da bolsa, das finanças, tinha ido comprar alimentos, ou tinha ido cuidar e distribuir algumas coisas para os pobres.
E eles ficam atormentados, sem saber, inquietos, o que estava acontecendo. Jesus, ele se reúne com seus discípulos, ele ceia com seus discípulos, ele dialoga com seus discípulos. E Jesus vai dizer que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir. Para onde ele estava designado, o que ele estava designado a enfrentar, os seus discípulos não poderiam enfrentar naquele momento. Pedro vai dizer: não, para onde tu for, eu vou. Aí Jesus falou: não, Pedro, para onde eu vou, agora vocês não podem ir, mas depois vocês irão. Aí Pedro falou: não, eu vou morrer contigo se for necessário, eu vou dar a minha vida por ti. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, antes mesmo que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Pedro, talvez na mente dele haja uma confusão, haja umas interrogações, assim como de muitos discípulos. E Jesus continua dizendo que ele vai cumprir o propósito para o qual ele foi designado. E o capítulo 14, no versículo 1, Jesus vai dizer: olha, não turbem os vossos corações. Fica tranquilo, não se inquietem, não se apavorem, não se amedrontem, não se perturbem. Credes em Deus, irmãos, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus, ele vai falar para os discípulos que ele iria novamente para cumprir o propósito, em que depois eles o seguiriam. Porque vós conheceis o caminho para onde eu vou. Mesmo vós, versículo 4, vós sabeis o caminho. Interessante é o que o versículo 5 vai dizer. Versículo 5, Tomé vira para Jesus e diz, versículo 5, me ajuda aí, mídia, vem comigo que eu vou ficar jogando uns textos aí para você correr comigo, senão passou, puxa o terno daí, aí a hora passou. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como poderemos conhecer o caminho? Tomé, como Pedro, também como João, assim como os demais, ele tinha dúvida, ele estava inseguro, ele estava inquieto com tudo o que havia de acontecer, ou que Jesus estava falando. Tomé, ele viu um problema duplo, irmão, no pronunciamento de Jesus. Uma vez que ele, como também os outros, não conheciam o destino, preste atenção, como poderiam conhecer o caminho? Escute isso. Quando permanecemos com dúvida do destino, estamos sujeitos a tomar qualquer direção e ficamos sem saber o caminho correto a seguir. Pastor, não entendi muito não. O senhor usou muitas palavras e a minha compreensão agora deu uma bugada pelas muitas informações. Preste atenção, eu vou resumir então. Quem não sabe aonde deve chegar, qualquer lugar parece bom. Quem não sabe qual é o objetivo, o propósito para cumprir, se conforma com tudo, irmão. Aceita tudo. Relaxa no ambiente, se acomoda na situação. Muitas das vezes desiste de lutar. Muitas das vezes desiste de galgar posições melhores, maiores, de mudar a realidade, a perspectiva de vida, porque já se acomodou com o que está vivendo, com o que já tem, com o que já é, porque não conhece e não sabe o propósito de onde deve chegar. E aí, Tomé faz essa pergunta: como é que vamos conhecer o caminho se não sabemos para onde vais? Ele explicou que ele iria para o Pai e que voltaria, e que não deixariam ele só, e que aonde ele estivesse, eles estariam também. Quando
Tomé faz essa indagação, quando Tomé faz essa pergunta, porque mais à frente nós vamos ver também Pedro com dúvida, nós vamos ver também Filipe com dúvida. Mestre, Filipe ele vai falar do versículo 22. Poxa, como nós conhecemos, o Senhor se revela a nós, mas não revela para o mundo. Então, são indagações, são questões que eles fazem, porque a sua mente, o seu coração, ainda não estavam firmes e nem convictos no que Jesus estava falando. Os discípulos, primeiro ponto, os discípulos estavam inseguros. Capítulo 13, nós lemos, versículo 22 e versículo 25. Me ajuda aí, mídia. Capítulo 13, versículo 22. Os discípulos olharam uns para os outros perplexos, a quem ele se referia. 23. Enquanto isso, um deles, os discípulos a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. 24. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta para ele o que se refere. 25. Então, aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? Os discípulos estavam inseguros, irmão. Naquele momento, creio eu, imagino eu na minha mente, que eles pensavam, será que sou eu? Será que ele está falando de mim? Porque algumas das vezes, nós nos posicionamos inseguramente. Nós nos mantemos inseguros em algumas situações. E como discípulo, nós também agimos assim. Os discípulos, eles tinham dúvidas. Capítulo 13, versículo 33. Capítulo 13, versículo 33, depois nós vamos ler o 36. 33. Ajuda, Jesus. Eu sei que tá frio. Talvez o dedo do irmão lá da mídia mas destrava esse negócio. Isso, amém. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por um pouco. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles estavam com dúvida. Versículo 36, quando Jesus disse, para onde eu vou, vós não podeis ir, eles ficaram com dúvida. Versículo 36. Simão, Pedro lhe pergunta, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não pode me seguir agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Irmãos, às vezes nós também nos posicionamos assim. Ficamos inseguros e ficamos com dúvidas. E olha, que eles andaram lado a lado com Jesus. Repousaram aonde Jesus repousou. Comeram junto com Jesus. Caminharam lado a lado com o Mestre. Mas isso não impediu em que eles ficassem inseguros em determinado momento e que houvessem dúvidas. Eles estavam confusos, pastor. Eles ficaram com as suas mentes confusas. João capítulo 14, o versículo 5, que nós falamos, Tomé vai falar, olha, para onde tu vai? Não sabemos para onde tu vai. Como nós vamos conhecer o caminho? Versículo 8. Olha, versículo 8. Solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu inverti, eu falei que o 22 era Filipe, 22 é Pedro. Olha, Filipe vai dizer no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai dizer, rapaz, eu estou com vocês tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê. Quem está comigo, está com o Pai. Quem está em mim, o Pai está nele. Eles estavam confusos. Sabe por quê? Tem situações nas nossas vidas em que nós nos encontramos inseguros, que surgem as dúvidas, em que nós ficamos muitos confusos. Imagina na situação de Lázaro, doente, enfermo, o estado piorando,
Marta e Maria envia para que o chamasse, para que pudesse vir e orar, impor as mãos e liberar uma palavra. E ele não vem, demora mais alguns dias. Imagina na cabeça daquela mulher, daquela família. Imagina a confusão, imagina a insegurança, imagina as dúvidas. Será que ele ama mesmo um irmão? Será que ele tem carinho mesmo por esse? Porque ele está doente, já avisamos, está passando prova e ele não vem. Será que na nossa vida também não é diferente? Ou é da mesma procedência? Quando passamos por lutas, por provas, quando o vento sopra, quando o mar se revolta, as dúvidas vêm, as inseguranças, as incertezas, a confusão acontece dentro de nós. Versículo 22. Aumenta esse negócio aí, Diego. Porque minha voz está alta, eu quero ouvir um pouco mais disso. Isso, Eita, aquela canção top. Deus te abençoe. Capítulo 14, versículo 22. Judas, irmão, ajuda o pastor Paulo. Eu falei que era Filipe, depois falei que era Pedro e agora é Judas. Ainda bem que tem a Bíblia para me ajudar, me corrigir. E podendo fazer isso ao vivo. Oh, glória a Deus. Então, perguntou-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Os discípulos estavam inseguros. Os discípulos estavam com dúvidas. E os discípulos estavam confusos. Logo, fica uma pauta para a gente aqui. Independente de quantos anos andamos com Ele, dos momentos de muitas intimidades que já desfrutamos e já nos relacionamos com Ele, acontece alguns períodos ou alguns momentos, algumas fases da nossa vida. Grave isso, fase, momentos, períodos em que isso pode vir a nos acarretar inseguranças, dúvidas, confusões na mente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma mensagem de Deus para a tua vida, e ela vai projetar ali agora. Conhecendo quem Ele é, não terei dúvidas do que sou. Pastor, fala um pouco mais desse negócio, vou repetir. Conhecendo quem Ele é, não terei dúvidas do que sou. Sou mais do que vencedor. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu sou o que Ele determinou que eu sou. E ponto. Porque não é a luta, não é o momento, não é a circunstância, não é as frações da vida que vai te definir. Você é quando você conhece quem Ele é, quem Ele disse que você é. Conhecendo quem Ele é, não terei dúvidas do que sou. E quem Ele é, pastor? João capítulo 10, versículo 11. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele é a porta. Quem entra, quem acessa por Ele, vai encontrar a salvação para a tua vida. Ele disse mais ainda, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Se andares em mim, não estarás em treva. Ele é a luz que te guia. Ele ainda continua dizendo, capítulo 6, versículo 48 e o versículo 51. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão que sacia. Ele é o pão que alimenta. Versículo 51. Põe. O pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pastor, Ele é isso?
Ele ainda é muito mais. Ele é a água viva. João capítulo 4, versículo de número 10, versículo de número 14. Ele é a água viva. Lembra daquela mulher de Samaria, aquela mulher samaritana? Olha, dá-me de beber. Ela vai dizer: quem és tu para pedir-me, dá-me de beber, sendo tu judeus e eu samaritana? Como é que pode isso? Jesus vai dizer: mulher, se você conhecesse quem fala contigo e aquele que te pede, tu lhe pediria água, e eu lhe daria água, água que jorraria, fonte para a vida. Então ele é o bom pastor. Quando você se sentir abandonado, rejeitado, esquecido, homens como eu, falhos como eu, limitado como eu, exercendo a função eclesiástica como pastor, está sujeito a esquecer por um instante de alguma ovelha, a declinar, a falhar. Mas ele disse: eu sou não pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pode um homem se esquecer de você, de mim, ou eu, ou nós esquecemos um dos outros, mas ele não vai se esquecer de você. Ele não se esquece de mim, não se esquece de ti, não se esquece de nós. Pastor, está difícil, eu não encontro saída, eu não sei o que eu faço, eu não sei nem mesmo para onde eu vou. Ele está dizendo: eu sou a porta, meu filho. A porta que te dá escape, a porta que te dá livramento, a porta que abre para você entrar e tomar, aleluia, o caminho certo para seguir. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Pregador, tu não sabe o que eu estou vivendo. Está um caos, o vento soprou, o mar está enfurecido. Os inimigos que perseguem, afronta, que zombaria constante. Eu estou perdido, eu estou numa escuridão, eu não vejo saída, eu não sei o que eu faço. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Salmo vai dizer: lâmpada para os meus pés. Já falei isso aqui, ó. É Salmo 119, 5, 105, é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua, e ela é luz. Deixa eu falar isso aqui de novo, vou falar quantas vezes for necessário. Diz o pastor, diz outros pregadores, diz os mestres, nossos professores, que isso é didático. Quanto mais você repete, mais você enfatiza, mais você aprende, porque você vai absorvendo, vai se familiarizando com aquilo. Ela é lâmpada para os meus pés. Poderia parar aí você ia andar assim, ó. Ela é lâmpada para os meus pés, mas ele diz não. E ela é luz para os meus caminhos. Para você levantar a cabeça, olhar para frente e dizer: essa tempestade está até difícil, esse caos está até doendo, está até passando aperto nesta prova, mas ele é lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Eu sei para onde estou indo. Eu sei para onde eu vou. Pastor, eu não me encontro como eu era, com força, ânimo. Ando cabisbaixo, abatido. Já não tenho mais esperança, estou esvaído. Jesus está dizendo: olha, se alimenta de mim. Come disso daqui, ó. Esse pão, o pão vivo que desceu do céu. Se alimenta da minha palavra. Porque eu sou o pão da vida. Para te nutrir, para te fortalecer, para te sustentar e te dar ânimo para você caminhar um pouco mais. Eu estou fraco, cabisbaixo, estou sedento. Essa água aqui, Jesus disse para aquela mulher: já já tu torna a ter sede, mas a água que eu te der, Jesus dizendo, isso te sacia, isso te purifica, isso te lava, isso te transforma. A água da vida, eu sou a água viva. Pastor, ele é isso. Ele é o bom pastor, a porta, a luz do mundo, o pão da vida, a água viva. E ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Deixa eu falar rápido aqui. Isso aqui nem faz parte de toda essa explanação, mas para a gente entender que quando falamos do Novo Testamento, devemos conectar ou lembrar do Antigo Testamento, porque a antiga aliança, a primeira aliança, apontava para a nova aliança, apontava para o Cristo, o Messias, o Salvador. Logo vocês vão puxar da memória aí o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? No tabernáculo, diz os historiadores, os homens muito estudados, em que existia o pátio, como a Bíblia diz, ali o lugar santo e o lugar santíssimo. Esses lugares eram separados por véus, ou que chamavam portas da época, e os historiadores, os bons ensinadores, faziam menção que o acesso que levava ao pátio principal, ele era chamado de o caminho. O lugar onde o povo se reunia, se ajuntava, entregando as suas ofertas para o sacerdote, aonde o sacerdote ofertava, sacrificava ali. Saindo ou passando por esse caminho, quem tinha acesso ali para dentro era o sacerdote. Ele entrava no lugar santo. E esse lugar santo, diz os historiadores ou os bons estudiosos, em que este acesso chamava, ou essa porta chamava-se a verdade. E agora, além do lugar santo, tinha também um lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar chamado Santíssimo. Aí entenda comigo, o primeiro acesso era o caminho. O segundo, que era o sacerdote, o acesso em que ele passava, chamava-se a verdade. Só que agora tinha um outro acesso que o sacerdote não tinha o direito de entrar, somente o sumo sacerdote. E esse acesso para o lugar santíssimo ou santo dos santos chamava-se a vida. E aí, esta analogia do passado faz o apontamento para o que Jesus afirma em João capítulo 14, no versículo de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Para sacrificar no Antigo Testamento, eles levavam ao sacerdote. Para receber as orações, as petições serem levadas, conduzidas a Deus, eles iam ao sacerdote. E eles passavam pelo caminho, o sacerdote pela verdade e o sumo sacerdote pela vida. Jesus está dizendo: agora vocês não precisam de intercessores. Vocês não precisam mais de mediadores. Pastor, o que é que o senhor está falando? Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus capítulo 27, 51. Eu repito para ela botar rápido. Mateus capítulo 27, versículo 51. Olha o que diz o texto. No mesmo instante, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fendeu-se as rochas. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, o véu se rasga de alto a baixo e estava sendo declarado: agora vocês têm acesso ao Pai. Agora vocês podem falar direto com o Pai. Agora o sacrifício não é mais de animais, mas em oração, coração quebrantado e contrito, vocês têm acesso direto ao Pai. João capítulo 8, versículo 32. Se a gente entender isso, a gente entende tudo. E conhecereis a verdade. João 8, 32. E conhecereis a verdade. E a verdade, e conhecereis, e a verdade. Ele está dizendo: eu sou a verdade, vocês têm que me conhecer. Quando vocês me conhecem, vocês estão libertos. Libertos de quê? Do engano do diabo. Libertos de quê? Das vossas próprias paixões. Libertos de quê? Da tentação deste mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, nessa trajetória de vida, em nossa jornada com Cristo, assim como foi com os discípulos, nós podemos sentir também medo, insegurança, incerteza. Vão surgir dúvidas, pastor? Vão surgir questionamentos? Vão surgir incertezas? Vão. O que não podemos é perder a nossa fé. Porque as dúvidas, as incertezas e os questionamentos, se nós não tratarmos e não cuidarmos dele, eles roubam ou corrompem a nossa. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Nós estamos caminhando para o fim. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, sem fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pastor, é difícil. O caos está instaurado. Mas não perca a fé, que Ele está no controle de tudo. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Nem você sabe o que eu também passo. Mas não perca a fé. Ele está no controle de tudo. Ah, pastor, porque tu não sabe? As tuas noites parecem ter 6 horas só. 5, 4, 3 horas. A minha parece que dura um dia inteiro. Mas não perca a fé. Versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário de quem dele se aproxima tenha fé para crer que ele existe e que é galardoador para os que ele buscam. Se eu tenho uma palavra de ânimo para você, essa luta, essa prova não é para te matar. Tenha fé. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Sem fé é impossível você agradá-lo. Tenha fé. Ah, pastor, tu lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Lembro. Lucas capítulo 24, versículo 13, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. O texto vai dizer em que naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos, era no domingo, no dia da ressurreição, eles estavam indo embora. Cabisbaixo, abatido. Imagina, eu e mais um amigo, eu e mais um irmão, rapaz, que decepção, que tristeza, que angústia. Jesus, o texto diz, que se coloca do lado deles e caminha com ele. Seja a boca de Deus, seja profeta que tu é, eu sei que tu é. O frio não está te limitando, nem vai impedir quem você é, porque você sabe quem ele é. Diz para essa pessoa que está do teu lado aí, sinta ele aí. Ele está aí, ele está aqui contigo. Não tenha dúvida, ele está contigo no meio do caminho. Mesmo quando surge insegurança, incerteza, dúvidas, ele não te abandonou. Pode todo mundo ter virado as costas, não recebeu mais um telefonema, não recebeu mais uma visita, nem mais uma mensagem, mas ele está contigo no caminho. Os discípulos no meio do caminho, irmão, eles sentiram medo durante a trajetória, eles sentiram dúvida, muitos questionamentos, mas Jesus aparece para lhe trazer clareza, entendimento e direcionamento de vida. Você não entendeu, eu vou repetir, eles poderiam até estar com medo, inseguro, com dúvidas, incerto, mas Jesus aparece para lhes trazer clareza, entendimento e direcionamento de vida. Lucas capítulo 24, versículo 31. Somente a parte A.
Lucas 24, 31. E neste instante, se lhe abriram os olhos. Jesus veio para te abrir os olhos nessa noite, para dizer: não deixe essa escuridade tirar e roubar a sua fé. Não deixe essa provação abafar a promessa que eu tenho na sua vida. Não deixe a circunstância te paralisar. Eu estou no controle de tudo. Ele veio trazer clareza, entendimento e direcionamento para a tua vida. Talvez você esteja como Gideão. Quem lembra de Gideão? Juízes, capítulo de número 6. Ajuda aí, Juízes 6. A mídia fica doida, fala: pastor, pelo amor de Deus, não dá tempo nem de beber água. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12. Juízes 6, 12. Juízes 6, 12. Talvez você esteja dizendo, como disse Gideão. Talvez você está vivendo um momento como viveu Gideão. E você está dizendo: se o Senhor é comigo, porque tudo isso me sobreveio. Pastor, se Deus é na minha vida, porque eu estou passando por tudo isso? Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente, valente. Fala para alguém que está do teu lado aí, não vou ficar te perturbando não, só mais umas 3 vezes. Ô valente guerreiro, o Senhor é contigo. Guerreiro, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, guerreiro. O Senhor é contigo. Versículo 13. Ao que declarou Gideão: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor! Se Yahvé está comigo, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda esta calamidade? Não é assim? A gente passa a prova. Cadê as promessas? Cadê o que ele prometeu? Cadê? Ele prometeu que ia tirar o meu marido de lá, ia trazer o meu filho para cá. Ele prometeu que ia restaurar a minha família. Ele prometeu que não me deixaria. Ele prometeu que eu não passaria por dificuldades, em que ele estaria comigo. Não. Valente guerreiro, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contaram quando afirmaram: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, ou dos midianitas. Não é assim que a gente pensa quando está passando prova? Deus me deixou nessa prova sozinho. Deus me abandonou, os egípcios estão vindo, os midianitas estão vindo, os amalequitas estão vindo. Meu Deus, que prova é essa? O Senhor me abandonou, versículo 14, para a gente sair de Juízes. Então o Senhor, lê comigo, 1, 2, 3. Então vai com a tua força que tens e vai liberar. É o quê? Ora! Não sou eu que te envia. Não é o pastor Paulo, não é o pastor Carlos Pedro, com todo respeito. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Quem te enviou foi Deus. Quem te manda, quem te ordena, quem te direciona, quem te conduz, quem te guia é o próprio Deus. Ele diz: vai nessa tua força. Mas pastor, eu estou fraco. Quando tu pensa que está fraco, é aí que tu começa a depender mais dele. Não menospreze as pequenas coisas. A minha força está tão pequena, mas já é o suficiente. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Não sou eu que estou te enviando. A gente tem um hábito de desprezar as coisas pequenas, irmão. Lembra do azeite da viúva? O pastor Alexandre ministrou aqui, falou algo daquela viúva. Pouquinho de azeite, irmão, naquele frasco pequeno. Que tua serva tem nada,
Opa, se não, uma botija de azeite. Mas o que é isto para tantos problemas? O que é isso para o tamanho de um caos que eu vivo? Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, você vai orar. Só que antes disso, vai na tua vizinhança, pede vaso, ó, vazio. Por quê, pastor? Vazio, pede vaso, vazio. Por quê? Muito, pouco? Não, muito. Só mais ou menos? Não, muito. Quanto você conseguir? Por quê? Eu tenho uma proposta para fazer na tua vida. Você se esforça de ir buscar e você se separa em consagrar, em orar, enquanto tu vai derramando o azeite. Aleluia, vai multiplicando, vai se estendendo, o azeite não vai acabar enquanto tiver vaso, enquanto tiver um propósito, o milagre vai acontecer. Não despreze as coisas pequenas de Deus na tua vida, ou não despreze as coisas pequenas que você tem na tua vida, porque o pequeno na tua vida já é o suficiente para Deus fazer grandes coisas. Lembra do 5 pães, 2 peixinhos? Aí ó, tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Jesus falou, me dá aqui, põe na mão de quem sabe, põe na mão, eita, põe na mão de quem sabe, põe na mão de quem pode, coloca na mão dele. Jesus pega o pão, levanta, dá graça, começa a repartir entre os discípulos e vai, ó, reparte com eles. Jesus fez o milagre nas mãos do discípulo e diz, agora é com vocês. Compartilha com eles. E à medida que os discípulos iam compartilhando o pão, o peixe, o pão, ia se multiplicando. 12 cestos, cheio. Mais de 5.000 pessoas comeram. 5.000 só homem, aproximadamente. Sem contar mulheres e crianças. Vai, porque quem te envia sou eu. A gente vai finalizar. Talvez você esteja, depois de tantas pelejas, como tantas batalhas vencidas, tantas guerras já conquistadas, se encontra como Elias. Lembra de Elias? Cheio de Deus, irmão, cheio de autoridade, cheio de ousadia. Ah é? Eles são Deus? Ele é verdadeiro? Vamos fazer o seguinte, repara o altar, chama os teus profetas, 450 de um, mas 400 de outro. Meu irmão era profeta para dar com pau. Repara o mistério aí, invoca. O Deus que responder com fogo, este é. Você sabe, não aconteceu nada. Os profetas de Baal de Acera, nada aconteceu. Elias vai lá, aqui ó. Repara o altar. Quem esteve aqui ontem viu que o mistério é profundo. Reparando o altar e servindo no altar do Senhor, não levantando altares que não seja para Deus. Reparando o altar, consagrando o altar. Senhor nosso Deus, ó Deus que responde, para mostrar que o Senhor é Deus. E ele ainda derrama água, irmão. Você já conhece a história, o fogo vem e lambe, e aí Elias tem que cumprir o propósito. Mata os profetas de Baal a espada, tira a vida deles, para mostrar que quem mandava, quem manda e quem sempre mandará é o Senhor Todo-Poderoso. Aí, versículo de número 3 do capítulo 19 de primeiro livro dos Reis. Capítulo de número 19, primeiro livro dos Reis. Elias ouve uma palavra no verso 2. Acabe vai a Jezabel e fala assim, olha, os profetas morreram, Elias matou, acabou com todo mundo. Jezabel fala assim, se amanhã, até esta hora, não fizer com ele, se a cabeça dele não tiver como ele fez, como a dos meus profetas, Elias ouve aquilo e fica com medo. Ele fica inseguro, ele fica incerto pelo que ele estava passando. Aí ele, ó, foge. Elias foge, Elias ficou com medo, versículo 3. E para salvar a sua vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Bérseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, versículo 4. Ajuda, mídia.
1 Reis capítulo 19, versículo 4. E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou. Repita comigo. Parou. Sentou-se. Parou, irmão. Fala comigo. Parou. Sentou-se. Isso, amém. Na sombra de uma árvore teve vontade de morrer. Elias, um homem ousado, de autoridade, ele teve vontade de morrer. Então ele orou assim: já chega! Oh, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso. Olha a palavra de Elias, irmãos. Já chega! Oh, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Aí o versículo de número 5. Elias se, primeiro ele parou, depois ele sentou, depois ele se deitou. Porque quando as lutas vêm, as provas vêm, a vontade que vem é parar. E se a gente desistir de caminhar, irmão, quando a gente decide parar um pouquinho, a gente faz isso aqui, ó, só para descansar um pouco. Só que quando você se assenta, você se acomoda. Já ouviram a situação do sapo? Se tu botar ele dentro de uma panela com água quente, ele dá um pulo e sai. Mas se tu botar ele numa água morninha e ligar o fogo, ele vai ficando, porque dá uma sensação de conforto. Água quente. A prova vai nos dando, tirando a nossa força, e a gente, ó, daqui a pouco, quando tu menos percebe, Marcelo, deitou. A prova está vindo, muitas das vezes, para te fazer parar, ou em todas elas. E daí, quando você para, você se estagna naquele lugar. Logo você se acomoda naquela situação. Aí o versículo 11. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto. Carol, vem para cá, vem. Me ajuda. Ministério de Louvor, ajuda aí. Vocês se ajudam, que eu não vou cantar não. O Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então, olha que coisa interessante. Então, o Senhor passou por ali e mandou um vento. O Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Que isso quer dizer, pastor? O vento estava forte, estava soprando. O Senhor que mandou. O Senhor passou por ali, mas ele, ó, não falou nada. Aí, como se não bastasse, quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor, ó, não é assim? Quando estamos na prova, o que a gente quer? Ouvir Deus falar. Aí Deus, ó, no meio do vento soprando, passou o vento, quebrou tudo. Agora vem bonança, que nada, veio terremoto. Aí o Senhor, ó, Deus, acalma esse vento, cessa esse terremoto. Passando o vento, parando o terremoto, vem fogo. Meu Deus, não bastasse o vento, não bastasse o terremoto, agora vem fogo. O negócio, a chapa está quente, Deus. Aí o Senhor, como eu lembro, como eu gritei: fala comigo, Deus. Só que ele vem quando ele vem quando ele fala quando ele faz quando ele.
Porque Ele é, e Ele é o que é, e Ele faz na hora, no momento em que Ele achar que deve ser na tua vida e na minha. Quando passou o vento, que soprou, quebrou tudo, terremoto que destruiu, balançou tudo, fogo que veio consumindo tudo ao redor, veio um feche teus olhos aí, um sussurro suave, Ele dizendo: filho, eu cheguei na tua peleja, eu cheguei na tua prova, eu cheguei nessa guerra, com uma voz mansa e suave, que você sabe que em Ele é. Versículo 13, a gente encerra. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que fazes aqui, Elias? A pergunta para você hoje é: o que você faz aí? Porque você está assim abatido? Porque você está assim? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se coloque de pé, vamos orar junto, adorando junto com essa canção. Inseguro, com dúvidas, eu tenho andado com as complicações na mente. Sai do teu lugar, vem aqui orar, vamos orar junto. Vem aqui à frente. Você já vai receber a tua unção com óleo, com azeite. Mas sai do teu lugar, vem orar junto aqui. Vem pedir força para Ele. Vem pedir: Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda nessa luta. Me ajuda nesta peleja. Me ajuda nessa guerra. Essa prova não é para te matar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar por eles. Você que não veio, estende as mãos aqui. Talvez você não sabe o que essas pessoas que vieram aqui à frente estão passando. Talvez você está passando uma prova tão grande que está aí te paralisando no banco. Tu nem teve força para conseguir chegar aqui. Mas nós vamos orar contigo também.
Porque essa luta não é para a tua morte. Essa tempestade vai passar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Essa noite vai cessar. Essa luta vai passar. Isso é fase. Vai chegar o momento da tua vida que tu vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Deus, porque tu não me deixou sucumbir no meio daquela prova. Ajuda ela, Deus. Ajuda o teu filho a passar por essas noites sombrias, frias, noites que parecem intermináveis, noites que parecem intermináveis. Nele eu confiarei. Eu vou confiar em ti, Jesus. Meu guia é amigo. Yeah.